Meu nome é Daniel Coelho, eu sou baixista, sou professor, sou formado pela Unicamp, toco baixo acústico há mais ou menos uns 15 anos e eu senti nesse tempo todo que eu venho procurando materiais na internet e mesmo fora da internet, procurando livros que quase não tem material em português sobre baixo acústico. E aí eu senti essa necessidade e comecei a querer gerar esses conteúdos, falar bastante sobre baixo acústico, falar um pouco mais sobre contrabaixo, como organizar os estudos. Então eu tenho aqui no meu Instagram, eu dou dicas, como o Instagram tem um tempo limitado, eu tenho dicas muito rápidas, todos os dias eu posto alguma coisa. E eu estou fazendo agora essa série de lives, mas eu também tenho meu canal no YouTube, que é Daniel Coelho Bass, onde eu falo só sobre contrabaixo, baixo acústico e baixo elétrico também. Analiso alguns grooves, dou dicas de estudo também, falo várias coisas, então passa lá quando tiver uma brechinha, assim que acabar essa live, vai lá. Eu estava dizendo que eu comecei um pouco essa coisa de gerar conteúdo sobre baixo acústico principalmente, mas até sobre baixo elétrico, agora tem mais conteúdos, mas sobre baixo acústico não tem material nenhum em português. Não tanto na internet quanto offline, só tem materiais em inglês, o que é bom, mas se por acaso as pessoas, o baixista, o aspirante a baixista não fala inglês, é muito complicado. Então eu me senti um pouco nessa obrigação, com vontade de fazer um pouco isso. Me senti um pouco nessa obrigação de não sei se suprir essa necessidade, mas de pelo menos entrar nesse assunto, começar a gerar esse assunto, aumentar um pouco a comunidade do baixo acústico e aumentar as pessoas que falam a respeito, começar a trocar ideia com outras pessoas. E essas lives têm um pouco esse intuito. Então, como eu estava dizendo, eu tenho esse canal aqui no Instagram, tenho também no Telegram, Daniel Coelho Bass, dentro do Telegram, um canal onde eu dou dicas lá, mando conteúdos, eu repasso conteúdos que eu passo por aqui, mas às vezes não chega no seu feed, todos os dias vão chegar lá, todos os conteúdos que eu mandar. Acho que o Telegram é um bom lugar até, se você tiver interesse em entrar lá, Daniel Coelho Bass, no Telegram, é um canal aberto. Você vai ter acesso a todos os conteúdos, porque muitas vezes as ferramentas não entregam o conteúdo para você. Às vezes no Instagram não te mostra, ou o próprio Facebook, eu também tenho página lá, Daniel Coelho Bass. E no YouTube, Daniel Coelho Bass também. Então, essas são minhas redes, vamos para o assunto de hoje, que são as diferenças e semelhanças do baixo acústico. Com Isaac. Assim, eu estava até conversando numa última live, acho que foi o Gabriel, se não me engano, estava aí também desse lado aí. Muitas pessoas, assim como muitas pessoas, comecei a tocar baixo elétrico porque tinha muito guitarrista na minha banda. Então era uma banda a gente era moleque, né? Aprendemos a tocar, então por que isso, né? A gente aprende a tocar ouvindo música. Eu tive acesso a alguns professores de música. Minha família gosta muito de música. Minha mãe sempre teve um piano em casa, ela tocava, minha tia é cantora, então eu sempre tive acesso à música. Mas acesso a professores de música era uma coisa não era comum. Eu cresci numa cidadezinha no interior, chamada Itaiandu. Nessa cidadezinha não tinha muitos professores, de baixo acústico então não tinha. Mas aí eu tocava guitarra, tinha muito guitarrista, virei contrabaixista, porque muitos guitarristas na banda. Isso é a história de muitos baixistas no Brasil, de muito baixista elétrico. E tocando baixo elétrico eu fui virar baixo acústico também por isso, assim, por interesse no instrumento. Estou dizendo tudo isso que eu não fui alguém que cresceu, fui no conservatório, viu baixo acústico desde criança e quis tocar baixo acústico, que eu acho que é a realidade de muitos baixistas acústicos no Brasil. A gente vai tocando baixo elétrico, cai no baixo elétrico já meio por acaso, gosta, tá tocando baixo elétrico, começa a estudar jazz, bossa nova, MPB ou rockabilly às vezes, começa a estudar estilos que tem a ver com o som do baixo acústico, que tem o timbre do baixo acústico. Você começa a estudar a linguagem desse estilo e o timbre é só o baixo acústico, e quando você consegue um baixo acústico ou escuta ao vivo um contrabaixo acústico, é outra coisa, né? Muda aquela chave na cabeça e você fala, bicho, eu quero tocar essa história aí. Então foi assim que eu cheguei nesse contrabaixo. Só que isso aconteceu comigo, eu já estava entrando na Unicamp, eu tive a sorte de fazer música na Unicamp, mas o foco do curso também não era baixo acústico, era baixo elétrico. Aliás, o curso é cordas populares, não é nem contrabaixo, tem um professor de baixo elétrico, mas o curso é música popular no geral.
Então eu tive esse contato com o contrabaixo lá na Unicamp. E lá, tendo aula com alguém e tudo mais, procurando materiais, eu não conseguia encontrar nenhum. Não tinha livros em português, tinha livros em inglês, eu leio inglês, não tem problema, consegui. Mas era mais fácil se fosse em português. Na época a internet já rolava, mas ainda era menos acessível a todos, a conexão não era tão boa. Lives, acho que era uma coisa que não existia. Acho que não, né? Mas não era tão acessível, não era tão fácil encontrar pessoas falando sobre contrabaixo por aí. Então fui tateando, procurando por aqui, faz uma aula solta, conversa com alguém, vai tocando, escuta bastante música. Então o aprendizado foi meio solto. E muitas vezes a gente acaba trazendo, por estar vindo do baixo elétrico, a gente acaba trazendo alguns vícios errados do baixo elétrico para o acústico. Então eu vou apontar algumas coisas que é importante tomar cuidado se você está vindo do elétrico para o baixo acústico. E enfim, então vamos lá, eu vou começar primeiro falando de postura. Eu estou com o baixo elétrico aqui, eu vou primeiro pegar o baixo elétrico para mostrar mais claramente o que é uma grande diferença. Então, a primeira grande diferença do elétrico para o acústico é a posição do instrumento no nosso corpo, que muda totalmente. O baixo elétrico, ele fica assim em você. O instrumento fica na horizontal, você está na vertical e o instrumento está na horizontal. Então a sua mão esquerda, para ficar na reta do instrumento, você faz isso aqui com o seu braço, tem esse ângulo de 90 graus no cotovelo, mas o seu antebraço não, a parte superior do braço aqui, está apontando para baixo. Essa é uma grande diferença do baixo elétrico para o acústico. Eu vou chegar no acústico, mas então guarda isso. A parte superior do baixo está apontando para baixo para você fazer esse ângulo de 90 graus e sua mão esquerda se encontrar aqui com o instrumento. Essa é uma grande diferença da mão esquerda. Vou falar as diferenças das duas mãos. Mas a primeira é postura, você está com o instrumento aqui. O peso já é no ombro, você tem um peso sobre você, né, com esse instrumento. A gente vai se acostumando. A primeira vez que a gente pega um baixo elétrico dá um baque. Você toma aquele... É meio pesado. Dependendo do contrabaixo é mais pesado ou menos pesado. O meu nem é tão pesado, porque ele tem umas câmaras de ar. Aqui é uma história legal do Zaganin. Meu baixo é um Zaganin. Aqui, ó. É o modelo Jazz Bass. Puta baixo massa, inclusive. Não ganhei nada pra falar disso. É um baixo legal mesmo. E ele faz umas câmeras de ar aqui que dá uma ajuda no som e não fica tão pesado. Mas isso também não seria um problemão, porque eu já toco há um tempo e enfim, não sofro tanto com isso. Mas é uma coisa, o instrumento está sobre você, um peso sobre você, e você está com a parte superior do baixo, fala bro, de la rocha, apontando para baixo. Isso é uma grande posição, uma grande postura. Quando chegar no baixo acústico eu vou lembrar. Então lembra disso. A sua mão esquerda aqui, eu vou usar essa região que é que vai caber na tela. Aqui não está cabendo. A gente costuma usar os 4 dedos da mão esquerda quando está tocando aqui. Posiciona a mão, eu vou usar aqui, ó, a 12ª casa como referência, tá? Só para vocês saberem onde eu estou me situando. Aqui é a nota Sol. A gente costuma estar sempre aqui, ó. Dedo 1 toca numa casa, o dedo 2 toca na segunda, na próxima, dedo 3 na próxima e o dedo 4 na próxima. A gente coloca um dedo em cada casa quando a gente está dentro de cada posição do baixo elétrico. A gente não costuma posicionar assim, 4 dedos por posição. Estou enfatizando isso porque no acústico isso vai mudar. A gente costuma usar 3 dedos por posição. Então, duas diferenças da mão esquerda. Eu já vou para o baixo acústico, depois eu volto para a mão direita. A primeira é a parte superior do braço está apontando para baixo aqui, você faz esses 90 graus aqui e 4 dedos por posição. Eu vou fazer no acústico para enfatizar essa diferença. Aqui no acústico, como o instrumento não está sobre você, ele está encostado com você, também na horizontal, ele já não está na vertical. Você tem que levantar agora o seu ombro assim. Então a sua parte superior do braço, que estava apontando para baixo, agora ela tem que levantar. Tem que tomar cuidado para não levantar forçado, não é para você ficar desconfortável. Se você deixar o braço para baixo, como estava, e simplesmente posicionar aqui, você vai ter uma quebra no seu pulso que pode vir a te machucar. E dói as costas e machuca tudo. Então você tem que levantar o ombro para poder manter
isso aqui tem que ter um movimento, tem que ter uma forma reta, sem quebra, que sim, não pode. Isso tudo, para tocar tanto elétrico quanto acústico. Se você tiver com alguma postura que seja anormal para o corpo, se o braço fica dobrado ou enfim, alguma coisa fora do que seria o natural do seu corpo, tá errado. Então você tem que tentar encontrar isso. O natural do corpo aqui, você levanta um pouco o braço e traz para cá. Eu não estou super levantado, ele está aqui para poder manter isso aqui reto, ó, o pulso reto. Então você tem que manter a postura do braço um pouco levantada por isso. E a outra diferença que eu tinha abordado eram os 4 dedos da mão esquerda. A mão esquerda no baixo acústico a gente trabalha um pouco diferente do baixo elétrico. No geral, porque esses dias também eu estava vendo um vídeo de um italiano, mas aí tem uma questão que o cara era enorme e ele usa os 4 dedos, mas o cara é muito grande. Mas no geral a gente usa 3 dedos. As escolas, historicamente, do contrabaixo, todas usam 3 dedos por mão. 3 dedos por mão, 3 dedos por posição. Porque faz mais sentido, até para você se situar no instrumento, te ajuda a afinar e na própria força, o peso que você tem que distribuir entre os dedos facilita muito mais se você tiver com 3 dedos. Então normalmente ao invés de usar 1, 2, 3, 4, a gente vai usar dedo 1 tocando aqui, dedo 2, vou fazer mais embaixo aqui. A gente vai usar o dedo 1, dedo 2 e o dedo 4. O dedo 3 ele ajuda a dividir só a força e ajuda a posicionar. Isso tudo faz sentido porque a gente divide o contrabaixo em posições, então a gente vai estar posicionando a mão de maneira diferente do que o baixo elétrico, e por questão de peso mesmo, a corda é um pouco mais pesada. Isso vai ajudar fisicamente para não te machucar e principalmente para afinar, para você se situar no instrumento. Beleza? Essas são 2 grandes diferenças para a mão esquerda do baixo elétrico para o baixo acústico. Então, dito isso sobre a mão esquerda, agora muitas diferenças que a gente tem, as principais, na minha opinião, as que vão fazer mudar tudo, você ter um som melhor ou um som pior de baixo acústico, estão tudo na sua mão direita. Por quê? Por conta, inclusive, da posição que o instrumento fica em você, encostado em você. O elétrico, de novo, fica aqui na horizontal. Então, agora, tratando da mão direita, você vai vir com a sua mão direita aqui e soltar o peso em cima do contrabaixo. Não precisa fazer nada de específico para encontrar essa posição. E o mais natural para isso é que seu dedo fique na perpendicular à corda. Assim, a corda está aqui e seu dedo está em perpendicular à corda. Certo? Então essa é a posição mais natural, que faz mais sentido, que a gente não precisa pensar muito para fazer. De pizzicato, né? Estou tratando do pizzicato. Então isso é o mais natural para o baixo elétrico. Você vai posicionar. Algumas pessoas apoiam o polegar. Eu gosto de apoiar o polegar no captador. E quando eu vou descendo, eu apoio o polegar e vai descendo junto com as outras cordas. Algumas pessoas usam 3 dedos. Tem o bassman lá do Iron Maiden famoso, Steve Harris, acho que ele chama. Usa 3 dedos, dentre outros, né? Mas é um cara bem famoso. Algumas pessoas posicionam a mão um pouquinho diferente assim. Mas enfim, no geral a gente está com o dedo aqui em perpendicular à corda, porque é o mais natural para o seu instrumento, para o baixo elétrico. Você solta o peso do braço e ele está aqui. Então, baixo elétrico, dedo em perpendicular, e a gente usa a pontinha da digital aqui, certo? Baixo acústico não é assim. Esse é um grande erro, um erro comum de quem acabou de migrar, ou uma coisa que se presta pouco atenção para quem está migrando do elétrico para o acústico, que na minha opinião é o que muda tudo, que é onde você tem que tomar mais cuidado. Você estava com a mão aqui em perpendicular à corda, com o seu indicador e médio em perpendicular à corda. Se você trouxer essa posição para o baixo acústico, não é uma posição ergonomicamente falando a mais confortável. Você tem que ficar com o braço um pouco fora do lugar para fazer isso. Além do que, o som assim é muito fraquinho, é meio magro, é um som muito magrinho, porque você está usando muito pouco carne para tocar a corda, muito pouco dedo mesmo.
ou o próprio osso, porque tem uma coisa um pouco de pegar no osso mesmo. Tem pouco dedo em contato com a carne, com a corda, perdão. Pouco dedo em contato com a corda, na posição perpendicular. Se você conseguir posicionar a sua mão, aliás, se você conseguir não, o ideal é que você faça isso. Posicionado naturalmente com os pés no chão, ou sentado, se você estiver tocando sentado, mas a postura mais natural possível, você vai simplesmente soltar a sua mão em cima da corda. Desse jeito, meus dedos eles estão praticamente em paralelo à corda, não em perpendicular. Eles estão mais para o paralelo que para o perpendicular. Então o dedo fica aqui. Desse jeito, olha só, nesse meu dedo indicador, a quantidade de dedo que pega na corda é muito maior, é quase o dedo inteiro. Muito mais som, isso aqui ó, tem muito menos som do que isso. Dá para notar que a diferença de som é gritante por duas razões. A primeira é muito mais dedo pegando na corda, por duas razões. Duas razões que eu digo para você fazer isso. Vai ter muito mais som, que você vai estar usando mais dedo aqui, e ergonomicamente falando, mais natural para o corpo ficar com a mão para baixo do que de lado. Assim, quando eu vou fazer, eu já saio um pouco do centro do eixo. O ideal é ficar aqui, sem mexer muito a sua mão. Isso é uma grande diferença que vai fazer toda a diferença no seu som. E o som do contrabaixo acústico é uma das coisas que mais faz as pessoas te convidarem para tocar. Você tem um timbre bom, um timbre bonito, tanto de baixo acústico, quanto de baixo elétrico, quanto de saxofone, quanto de piano. A gente gosta de som bom. Sem querer falar mal de pessoas, mas tem um saxofonista de uma banda pop famosa, para não dizer quem, que tem um sonzinho muito mequetrefe. Quando você escuta, por exemplo, esse cara tocando, não vou falar, tocando, e você escuta o Coltrane depois tocando, bicho, parece que o cara é uma criança que está aprendendo a tocar um instrumento. E isso acontece para todo mundo. Se você começar a focar no seu timbre, na sua característica sonora, vão pintar mais trabalhos, as pessoas vão te levar mais a sério mesmo. É uma questão um pouco rude até, mas vamos dizer, talvez a palavra seja essa, um pouco, o mercado é um pouco rude nesse aspecto, mas faz todo sentido, a gente está trabalhando com música, a gente tem que ter um som bom, tem que ter um timbre bonito, e essa posição do dedo influi tudo no seu timbre. Mas não é simplesmente fazer isso, e não é só essa a grande técnica de mão direita. E mesmo em relação ao timbre. Tudo isso que eu estou dizendo sobre timbre é uma coisa que eu já disse num outro vídeo no meu canal no YouTube, Daniel Coelho Bass, onde eu falei como tirar um timbre bonito do seu baixo acústico. Tem uma coisa que eu acho muito importante para tudo. A gente, como músico, a gente precisa ouvir muita música. Então, para você ter uma referência de timbre, até para você buscar um timbre bonito, ter um timbre bonito no seu instrumento, você tem que conhecer timbres bonitos. Para você, pelo menos, você tem que ter uma referência do que você achar bonito e tem que ouvir. Para isso, você tem que ouvir pessoas que você acredita que tem um timbre bonito, ou se você não tem referência nenhuma, procurar pessoas, procurar contrabaixistas para você criar uma referência de timbre bonito. Então, é muito importante ouvir música, ouvir baixistas. Se você está vindo do elétrico para o acústico, vai ouvir caras que tocam baixo acústico. Vai ouvir Ray Brown, Ron Carter, Niels Henning Orsted Pedersen. Esse cara, na verdade, se você ouvir, pode dar até uma desanimada. Não, acho que não, porque o cara é impressionante demais, é um cara muito foda. Vai ouvir Ariel Janderson, Célio Barros, procura uns vídeos do Célio Barros na internet, bicho. É foda. Célio Barros, ele é astrólogo, então se você ver um vídeo dele falando sobre astrologia, você fala, bicho, Célio Barros, Daniel falou, ele é astrólogo, mas então vocês procurem Célio Barros contrabaixo. É o mesmo cara, tocando pra caramba, impressionante. Então você tem que ouvir baixistas, Christian McBride, John Patitucci, tem muitos, cara, muito baixista pra você ouvir. Mas você tem que ter esses caras, tem que ter o som deles na cabeça. Ou tipo, puta, curto muito o som desse cara, do Christian McBride. Então vai ouvir bastante o cara, quando você for tocar, você tenta buscar esse som, porque aí quando você vier pro seu instrumento, você sabe o som bonito que você tem na sua cabeça. Você procura esse som.
com a técnica que você achar melhor. Por que eu estou falando também essa história de a técnica que você achar melhor? O ponto importante é, o seu dedo tem que estar em paralelo à corda, não em perpendicular. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante, você tem que apoiar o seu polegar aqui, atrás do espelho. Não deixa a mão solta aqui, senão você vai ter que ficar, além de ser muito cansativo ficar com a mão solta. Então o dedo apoiado aqui vai te ajudar a tirar esse som. E a outra parte agora é muito particular de cada um. O Ray Brown, que é um desses baixistas que eu comentei, ele só usa um dedo. Normalmente ele só toca com o indicador aqui, só tocava com o indicador aqui. Faz. Um dedo só. É um cara que tinha um sonzão, tocou com todo mundo, fez várias coisas, gravou tudo aí que você já ouviu, ele tá. Outro cara muito foda, esse ainda tá vivo, um bassman chamado Ron Carter. Ele usa esses dois dedos juntos, mas uma técnica diferente já. Pra mim é uma técnica um pouco complicada, eu não uso essa técnica, não me atrai. Mas ele, e até porque ele é muito grandão também, é um cara que tem a mão maior que a minha, pra ele faz mais sentido. Mas ele usa também diferente. O que ele faz, que os dois fazem em comum, o polegar tá aqui e o dedo também perpendicular, mais em paralelo que em perpendicular. O Niels Henning, que eu falei, Niels Henning Orsted Pedersen, ele usa esses três dedos. Ele posiciona aqui. Também uma técnica diferente de mão direita, mas ainda em comum o polegar está apoiado aqui atrás. Eu uso uma técnica que, se não me engano, o Patitucci faz também, que é um misto do Ron Carter com o Ray Brown. Na verdade é usar os dois dedos, cada hora um, não juntos. Que é mais ou menos o que a gente faz no baixo elétrico, você usa os dois dedos. Eu uso essa técnica também. Os dois dedos, cada hora um. Então são técnicas diferentes que você pode usar para a mão direita, mas que você tem que lembrar sempre não traga essa técnica do baixo elétrico, a mão em perpendicular, com os dedos, aliás, em perpendicular à corda. É sempre mais em paralelo, é a tendência de soar melhor, vai ter um timbre melhor se você ficar com a sua mão em paralelo à corda, beleza? Fala, Digão, bom dia. Ó, Digão, fala pra gente, timbre de instrumento é totalmente importante, eu tava dizendo pra galera aqui. O timbre é a sua característica particular. O Digão, por exemplo, é um batera incrível que toca com todo mundo por aí. Tem uma maneira muito específica, a gente escuta o Digão tocando, dá pra saber que é ele. E essa é a grande busca que a gente tem, né? Não? De timbre, de ter o seu timbre particular. É uma coisa super importante para todos os instrumentistas, para o baixo acústico principalmente. E eu imagino, não tenho certeza absoluta, que o Digão sempre fez essa busca, faz essa busca diária. Estuda muito atrás de timbres bons, escuta muita gente para poder ter um timbre bonito, um timbre característico dele, mas enfim, está sempre atrás de um timbre. O timbre é super importante. A gente tem que ter isso também com o baixo acústico. E é isso, gente. Obrigado pela presença. Tem um canal no Telegram, onde eu passo também informações sempre. Daniel Coelho Bass também no Telegram. É só procurar lá, você vai me encontrar, vai ter minha fotinha assim, ó, apoiadinho no contrabaixa. E vamos junto. Obrigado pela presença de todos. Bom dia, boa semana e vamos que vamos. Abração.